nosso templo, com os nossos queridos internautas. Dando sequência ao nosso estudo sobre sentimentos, nós temos visto aqui sobre a série Cura, aliás, não cura interior, mas o homem interior, e vimos os temperamentos, depois personalidades, caráter, relacionamentos interpessoais e sentimentos. Dos sentimentos que nós já vimos, vamos colocar aqui projetando, então, dando sequência aqui aos sentimentos, a série Homem Interior. Nós vimos, pode passar a próxima tela, por favor? Alguns dos sentimentos. Por exemplo, vimos a inveja, um sentimento tão terrível que muitas vezes assalta o coração humano, o medo também muito recorrente em nós, seres humanos. Tantas vezes somos atacados por este sentimento que destabiliza nosso emocional. Vimos também, próximo, por favor, a questão do orgulho, a vaidade e, em contraste, a humildade. Vimos também a vingança, e do contraste o perdão. Próximo. Vimos a ingratidão e, em contraste, a gratidão, um sentimento tão precioso para aqueles que podem dizer que substitui, a ingratidão. Hoje vamos ver o sentimento de culpa e o perdão. Vamos começar, e depois complexo de inferioridade. Vamos começar com esse sentimento de culpa, que é muito comum a nós, seres humanos, também, tal qual. E o sentimento de culpa, quando me vem à mente, vem um texto, das Escrituras, daquela mulher surpreendida em adultério. E o texto que nós vamos ler é lá de João, capítulo 1, capítulo 8, do 1 ao 11º versículo. Então, Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 8, é um texto muito conhecido, e a gente tem aprendido muito com esta porção das Escrituras. Diz assim: Jesus entrando, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada, voltou novamente para o templo. Olha só, Jesus tinha prazer em estar no templo, na casa do Pai. E todo o povo ia ter com ele, e assentado, os ensinava. Jesus era mestre, rabi, e ele era um grande mestre. Os escribas e fariseus, aqueles homens da religião, escribas, aqueles que tinham a função de, como copistas, escreverem a Torá e registrá-las em pergaminhos. Os fariseus eram uma outra corrente religiosa judaica, muito marcada pela radicalização, pelo fanatismo. Sempre estavam lá para bisbilhotar Jesus, quando ele ensinava e realizava também seus sinais. Trouxeram então à sua presença uma mulher, e diz a Bíblia, surpreendida em adultério. Não foi alguém que disse, mas eles testemunharam o fato. Fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Outras versões, na areia. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos.
ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Conhecido o texto. Vejam que lá está a mulher diante de Jesus, mas se existe um pecado que o homem não comete sozinho, é o pecado do adultério. E a pergunta a gente já nota aqui que se faria é: onde está o homem da história? Não é? E porque o flagrante adultério pressupõe que ela foi apanhada na cama com este homem. E onde está o homem? Se a lei dizia que ambos teriam que ser apedrejados, talvez aqui corresse aquela mentalidade do machismo, de proteção. O fato é que não estava o homem, apenas a humilhada, mulher diante daquela multidão que lá estava para acusá-la. Eles não tinham outro propósito, senão para apontar o dedo e para condená-la. Quando a gente aplica uma disciplina na igreja, especialmente a Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem um processo cuidadoso, amoroso, mas ao mesmo tempo firme de disciplina, o que visa, diz a Constituição, o que visa é levar o pecador ao arrependimento e à sua restauração. Então, para isso se aplica a disciplina, para restaurar o faltoso, não para humilhá-lo. Mas aqui o que vemos são aqueles homens apontando o dedo para acusá-la, para condená-la. Bom, é claro que ela é culpada, ela tem a culpa sobre ela, do seu pecado, e ninguém faz vistas grossas a isso. Interessante pensar num ditado popular, não sei se você já ouviu ele, que diz assim: o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Vocês já ouviram isso? O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. E como isso é verdade, né? Ele incita a pessoa, a nós, ao pecado, e depois ele não vai estar do nosso lado, não, para nos esconder. Muito pelo contrário, será o primeiro acusador. Porque a Bíblia diz que um dos nomes atribuídos a Satanás é Diabolos, que significa acusador. Lá em Apocalipse capítulo 12 nos diz: o acusador dos nossos irmãos. Então o diabo é o primeiro a acusar. Ele incita ao pecado e é ele próprio que também incita a acusação e ao juízo. Então aqui nós temos essa cena. Irmãos, não é difícil pecar, não é. Tenho certeza que não é para você, como não é para mim, e as várias práticas e conhecidas práticas do pecado, que nos assedia todos os dias. Mas não é difícil pecar, mas difícil é conviver com a culpa que o pecado traz. Não é difícil pecar, mas é difícil para o crente viver sob a culpa, o sentimento de culpa. O sentimento de culpa é uma das forças mais poderosas que pode agir sobre o ser humano. E as nossas emoções, e o sentimento de culpa leva-nos a problemas graves de saúde emocional. Todos sabem disso. E como é verdade, ele está de alguma forma presente, o sentimento de culpa, em muitas enfermidades interiores. E para resistir esse peso esmagador, o ser humano toma diversas atitudes. A única certa que a gente encontra na Bíblia é aquilo que nós vamos ver aqui, mas nós vemos personagens da Bíblia que tomaram decisões com respeito à sua culpa das mais variadas. Por exemplo, começando lá em Gênesis, Adão. Quando Adão toma consciência do seu pecado, ele vai
voluntariamente confessar a Deus? Sim ou não? Não. Diz a Bíblia que ele foi se esconder. Então, há pessoas que, por conta do pecado, do sentimento de culpa, ao invés de confessá-lo, se esconde, como se Deus não nos visse, né? Outros, como Caim, Gênesis 4, endurecem o seu coração. Outros fogem, como Moisés. Moisés, ele assassina aquele egípcio, mas do seu ato, ele não o assume e foge. Difícil lidar com o sentimento de culpa, né? Saul, por exemplo, diz a Bíblia que ele se enlouqueceu. Ele ficou louco por conta do sentimento de culpa. Davi, diz a Bíblia, ele consumiu-se por dentro. Salmo 32, enquanto pequei, não confessei, os meus ossos envelheceram. Salmo 32. Salmo 51, também conhecido salmo. Então, mas Davi, então, tem o ato admirável da confissão, do reconhecimento, mas ele se consome, né? Por conta da culpa. Está lá no Salmo 32. Outros fazem como Pedro. Choram. Mas são lágrimas não de arrependimento, mas de remorso, de decepção pessoal. E outros que radicalizam no lidar com a culpa, suicidam-se, tiram a própria vida. Não consegue conviver com o sentimento de culpa de tal forma que preferem tirar a sua própria vida, como foi o exemplo de Judas. Judas, naquele sentimento de culpa, ele não foi a Jesus pedir perdão, e nem aos seus colegas, discípulos, mas ele prefere lidar com o sentimento de culpa de forma radical e totalmente indigna, que é tirar a própria vida. Quando a gente olha para a mulher aqui do texto, a gente aprende como lidar com o sentimento de culpa. Primeiro, quero dizer que ninguém está imune ao sentimento de culpa. Uma vez que pecamos, vem sobre nós um sentimento de culpa. E como lidar com ele? Vimos aqui no texto. É reconhecer o pecado. Primeira coisa. O primeiro passo é admitir o erro, reconhecê-lo. E aqui nós vemos na história desta mulher que ela, em seu silêncio, ela reconhece o seu erro, o seu pecado. Ela não tenta justificar. Interessante, quando ela estava só com Jesus, ela poderia dizer: pois é, Jesus, eu fiz, eu cometi, eu pequei, mas e o outro? E o homem que estava comigo? Ela poderia jogar justificativas várias e até tentar dizer a Jesus: olha, inclusive o senhor viu aí, né? Todos foram embora, só fiquei eu e o Senhor, então todo mundo peca. Ela não lançou mão de desculpa alguma, ela ficou em silêncio e reconheceu o seu erro. Essa é uma atitude muito correta para o caminho da cura do sentimento de culpa. É reconhecer a sua limitação, é fazer uma autoanálise, é dizer: eu errei mesmo, eu pequei, eu cometi tal erro. A mulher, ela foi levada a Jesus e, na verdade, era a lei mesmo que dizia: ambos devem morrer, mas ela foi levada sozinha. E Jesus Cristo, ele está ali diante daquela cena, né? E aqueles que lá estavam com ele, os fariseus, também os escribas,
estiveram diante de Jesus ali para prová-lo e testá-lo. Diz a Bíblia para testá-lo, tentando-o, versículo 6. Porque se na verdade Jesus Cristo dissesse, olha, vocês não podem apedrejá-la, e era nisso que eles queriam pegá-lo, então diriam, olha aí, nós temos dito, ele é um blasfemador, ele é um falso profeta, ele fala contra a lei. Então, Jesus não disse isto. E também Jesus não disse, olha, deixa a mulher em paz, porque senão ele seria conivente com o pecado dela. Eu tenho dito repetidas vezes, eu tenho praticado isso na minha vida, muitos anos, que existe uma diferença muito grande entre conivência com o pecado e misericórdia. O que é conivência com o pecado? Totalmente reprovável. É você dizer para a pessoa, olha, você está errado, você está no pecado, eu tenho visto você em determinadas situações, mas eu sou o seu amigo, sua amiga, e eu vou dizer para você, cuidado, não se deixe ser visto pelas pessoas. Eu sou seu amigo, eu sou seu irmão. Será que ele é? Não é. Conivência com o pecado é você participar dele como cúmplice. E a lei do direito diz que o cúmplice toma a pena idêntica ao delito do réu. Então, conivência com o pecado é totalmente equivocado. O que nós devemos praticar é o ato de misericórdia. O que é o ato de misericórdia? É chegar para essa pessoa e dizer, meu irmão, minha irmã, você está errado, você está no hábito pecaminoso, eu tenho visto, tenho testemunhado isso, mas nós vamos orar, você vai superar, conte com a minha oração, você precisa se arrepender desse seu ato. Isso é misericórdia, é você estar com o coração, né? A misericórdia é você estar com o coração na miséria da pessoa, mas não ser conivente com ela. Mas os fariseus aqui do texto queriam sangue. Sangue. E como queriam? Eles queriam ali que fosse um palco de humilhação, iriam constranger Jesus, porque o que ele diria? E Jesus sai com uma resposta que eles jamais esperariam ouvir do mestre. Eles esperavam que aquela mulher infeliz fosse totalmente aniquilada diante dos olhos amorosos de Jesus. Então a Bíblia diz que Jesus responde com uma pergunta, né? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Irmãos, todos nós pecamos, indistintamente, pensamentos, atos e palavras. Não acredite em alguém que diga, olha, eu sou uma pessoa que não peco, ou peco muito pouco. Já está pecando só de dizer, só de mencionar isto. Então, o pecado é ruim para o ser humano. E pior quando não confessado, reconhecido. Aqueles homens, na verdade, irmãos, aqueles homens que lá estavam, eles trabalhavam com um recurso, né? Chamado projeção. Eles projetavam nela o pior deles. E eles queriam aniquilar a mulher para se sentirem perdoados. Isso aí é algo muito perceptível, né? A psicologia dá esse mecanismo chamado projeção. Mas ambos, tanto os fariseus quanto os escribas, eles estavam fora do alcance da graça e do perdão de Jesus, não queriam o perdão de Jesus.
Por isso Jesus não podia perdoar os pecados deles, porque eles não admitiam o seu pecado. E o problema da culpa continuava sem solução. A mulher reconhece com seu silêncio e a mulher confessa, porque ela não tenta justificar-se, mais uma vez, ela assume sua culpa e confessa em seu silêncio. Aquela mulher tinha de fato as suas culpas e fez com que elas, o que de mais saudável um ser humano pode fazer, confessou-as. A Bíblia diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Então o que eu aprendo é que nós servimos a um Deus de misericórdia. Quantos podem dizer amém por isso? Amém? O Senhor não faz conta do nosso passado, jogando-nos a culpa. Quem faz isso muito e muito bem é o diabo. O diabo é aquele acusador que, passado um tempo já da sua conversão, ele tenta nos lembrar de atos, de feitos que cometemos, e ele chega com aquela voz assim, né, dizendo: olha, você não merece o perdão, você não pode ser perdoado, você não pode ser alcançado por essa graça de Jesus. Isso é obra do maligno, é voz do diabo, porque de fato, nenhum de nós merecemos a salvação, nenhum de nós somos, de alguma forma, merecedores de perdão, mas é tudo graça do Senhor Jesus. Amém? É graça. Eu não mereço, você não merece, mas Jesus, em seu amor, quis nos perdoar. Uma vez eu atendi uma jovem mesmo. Ela tinha menos de 30 anos. E ela me procurou um dia no gabinete pastoral para dizer: pastor, eu cometi 5 abortos. Ela devia ter os seus 25 anos. Era uma jovem da igreja, nascida na igreja, por assim dizer, e ela trazia esse sentimento de culpa. Foi o momento da gente ministrar a ela o amor, a graça, e o primeiro passo, disse a ela, você está fazendo, que é reconhecer o pecado. Segundo, confessá-lo, a Bíblia diz, devemos confessar. Mas o terceiro passo, não é você que dá, mas é Deus que dá em seu favor. Ele nos perdoa. Quantos podem dizer amém por isso? Nos perdoa. Muitas vezes as pessoas vivem anos sob o senso de culpa. Sente aquele peso, passado anos ainda carregando aquele sentimento de culpa. E a hora da gente entender que o mesmo Jesus que operou perdão sobre aquela pecadora, Ele opera perdão sobre mim e sobre a sua vida. Jesus é o mesmo. Aleluia. Porque não há pecado que Ele não possa perdoar. Não há pecador que Ele não possa salvar. Eu tenho visto Deus agindo na vida, por exemplo, de pessoas que foram muito más. Mas, uma vez eu estava conversando com um irmão, a história dele é longa, mas muito impactante, o testemunho dele. E ele diz assim: olha, Ismael, eu evito contar meu testemunho publicamente, só num particular assim, porque se eu disser publicamente, as pessoas vão me olhar com medo. Mas o resumo da história do Jorge é a seguinte: ele era PM
do Rio de Janeiro. E ele fazia parte daquela tropa de elite, por assim dizer, que avançava naqueles ambientes do crime. E ele, sem dó, sem piedade, ele agia conforme os seus colegas, não era crente, não era um cristão, e ele literalmente matava pessoas. Eu cheguei a perguntar a ele, mas como era a sua vida? Ele falou, olha, eu tinha uma vida muito confortável, na verdade eu ganhava muito mais por fora, eu era uma espécie de um exterminador de bandidos e uns pagavam para eliminar os outros, e eu fazia parte dessa equipe, vamos dizer assim, da polícia, e eu fazia isso sem piedade. Eu era um homem bem situado, tinha uma casa boa, uma chácara, eu tinha um carro do ano, tinha uma esposa, mas eu gastava meu dinheiro em boates, tudo aquilo que o meu corpo desejava eu podia ter, mas também vivia sob estigma da morte. A qualquer momento, eu sabia que eu seria morto, em vingança. Mas eu não tinha medo. Eu não tinha medo de matar, nem de morrer. Eu perguntei a ele assim, escuta, mas você, Jorge, chegou a tirar a vida de mais de 10 pessoas? Ele falou, mais de 10 pessoas. Eu tive muitas operações. Nós íamos para matar. E aí ele conta que um dia ele estava assim tão desesperado, um vazio existencial, embora ele pudesse ter tantas coisas materiais, mas ele era um homem feliz. Ele chegou a esse ápice e disse, tem um sentido na vida, e ele saiu um dia desejoso em morrer. Mas ele não tinha coragem de atirar contra a sua própria cabeça. Então ele disse, eu vou justamente para aquela favela, onde eu sou conhecido, onde as pessoas me conhecem, me odeiam, e onde estou jurado de morte, para ver se eu encontro algum bandido ali. Eu era um bandido tal como eles, um assassino. E quem sabe eu, encontrando um desses, esses me atiram e me matam. Irmãos, isso é fato, é um testemunho. No finalzinho eu conto para vocês quem é o Jorge. E aí ele me disse que numa noite então, de domingo, depois de ter bebido muito do seu uísque, ele sai e vai para aquela favela. E ele vai naquelas vielas, esperando que alguém daqueles o encontrasse para matá-lo. E ele conta que ele ouviu um hino, uma música. Era uma garagem. Era uma garagem assim ele conta assim, não mais do que 12, 15 metros quadrados. Uma garagem. Mas ali, ele ouviu um hino, uma música, ele se aproximou daquela garagem, e ele parou ali, na porta da garagem, ficou em pé. Ele tinha sua arma escondida aqui. E ele conta que ele parou para ouvir a mensagem daquele homem. Era um presbítero, era um ponto de pregação da igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, do bairro Botafogo. Era um ponto de pregação ali naquela favela. E ele parou para ouvir. E ele contou que ele sentiu um impacto tão grande de arrependimento no seu coração, que no final aquele presbítero fez um apelo, ele foi à frente, aquele presbítero disse, entrega tudo. A primeira coisa que ele colocou à mesa foi uma arma, foi a arma que ele carregava. Pá! Imagine a cena, né, o susto de todos. Ele se ajoelhou, confessou seus pecados, pediu perdão a Deus, foi abraçado por aqueles irmãos da igreja presbiteriana, daquele ponto de pregação, que não tinha mais do que 12, 15 pessoas, ele conta. Não era uma igreja, não era um lugar, um ambiente assim, confortável, era um ambiente simples, mas ali ele encontrou a salvação, ouviu o evangelho e se arrependeu. E ele decidiu mudar de vida radicalmente.
Ele já não se dava bem com a esposa, já eram separados, não de fato. Chegou para ela, disse: olha, eu vou sair com as minhas poucas coisas, você fica, não importa. Ele foi para o comandante dele e disse: comandante, é o seguinte, eu sei do que eu vou falar para o Senhor, terá como consequência a minha morte, mas eu não posso mais continuar fazendo o que faço. Eu me converti ontem e eu estou decidido a não mais permanecer na corporação ou fazer o que faço, nunca mais. O Jorge contou que aquele comandante ficou sem entender, porque de fato concordou: olha, o que você está pedindo é na verdade para morrer, porque você é um arquivo vivo, ninguém sobrevive nesse nosso meio. Ele falou: eu sei, mas essa é a minha decisão. O fato é que o comandante disse: olha, vem me procurar, não estou entendendo bem o que você está dizendo, mas daqui 3 dias você volta a conversar comigo. Eu vou pensar sobre isso aí, porque essa conversa está muito estranha. O fato é que depois, na quinta-feira, ele voltou para o comandante e disse o comandante a ele: olha, eu não sei porquê, mas eu vou colocar você mesmo, vou dispensá-lo, vamos dar baixa aqui, e você segue a sua vida, e vamos ver no que vai dar. Mas da minha parte, nós não vamos agir e nada fazer contra a sua vida. O Jorge, ele segue a sua vida, recomeça ela do zero. De tão impactante que foi a conversão dele, dá problema para a igreja determinadas conversões, viu? Porque ele chegou para aquele presbítero e disse: olha, não tem onde morar. Aquele presbítero amorosamente falou: você pode morar aqui nessa garagem. O resumo da ópera, irmãos, é que o Jorge, ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele é um servo de Deus, outrora tirou vidas, mas agora ele tem salvo vidas para a glória do Senhor Jesus. Ele foi liberto, mas veja que ele lidou com o sentimento de culpa. Ele passou pelo caminho da confissão, do arrependimento, do perdão e se libertou. E é lindo aqui que nós vemos no final do texto, porque aqueles acusadores, não sobrou um. Porque quando Jesus, é o único texto da Bíblia, que mostra Jesus escrevendo. Ele era rabi, portanto era um mestre, ele sabia o que era muito raro naquela época, alguém ser conhecedor da escrita, mas diz o texto aqui, versículo 6, escrevia na terra com o dedo ou areia. E diz a Bíblia que Jesus, ele coloca aquela pergunta em resposta à pergunta dos fariseus, que perguntam assim a Jesus: mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas, tu, pois, que dizes? E aí o versículo 6, diziam eles, tentando-o, para terem do que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. O que ele escrevia? É um mistério. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: olha, aquele que dentre vós estiver sem pecado, porque o crente peca, irmãos, sim ou não? Mas o crente não vive no pecado, ele não agasalha pecado, ele não deixa o pecado mofar no íntimo do seu coração, ele se liberta daquilo. Por isso que é errado, graças a Deus a gente parou de orar assim. Eu nunca mais ouvi. Quando eu era criança eu ouvia muito essas orações nos cultos da nossa igreja. Pai, até treme a voz, perdoa
a multidão dos meus pecados. Está errado, o crente não tem multidão de pecado. O crente não deixa acumular pecado na sua vida. Quantos podem dizer amém por isso? Não tem multidão, eu não tenho multidão de pecados. Estou lavado. Por quê? Toda hora, todo dia, eu estou dizendo: Deus, perdoa-me, lava-me, purifica-me. Confesso. 1 João capítulo 1, versículo 8, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então o crente não agasalha pecado, não acumula pecado, não amontoa pecado, não ajunta pecado. O crente mantém o seu interior limpo, lavado pelo sangue do Cordeiro. Diz a Bíblia então que aqueles se silenciaram e foram saindo, né? Do mais velho, quer dizer, aqueles que tinham mais autoridade, dos anciãos. E aí os novos falaram: pô, se o ancião está saindo, imagina a gente. E aí foi saindo um atrás do outro, em fila assim, né? Eu imagino que o olhar de Jesus foi tão penetrante nos olhos daqueles. Outro autor também chega a dizer que, por tese, Jesus estaria escrevendo na areia, porque diz a Bíblia que ele continuou inclinado ali escrevendo. Versículo 8: tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Há quem diga que Jesus escreve no chão, olhando nos olhos de cada um daqueles homens, assim, olhando um após outro, e olhou para o mais velho, assim, nos olhos dele, e escreveu assim, ó, ladrão. Aí o homem falou: meu Deus, ele está sabendo, ele sabe. Vou sair daqui antes que meu pecado fique a público. Lembra-se daquele ditado que eu comecei aqui, dizendo que o diabo, ele ajuda a pecar, mas não ajuda a esconder, né? É isso? O termo é outro, né? Como que é? Anotei aqui para não... O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Então aqueles homens foram saindo assim, e Jesus escrevia na areia, escrevia, olhando nos olhos de cada um daqueles homens. E a Bíblia diz, por quê? Por que eles saem? Alguma coisa foi muito impactante para eles, porque eles chegaram cheios de coragem para ver sangue, porque eles queriam ver sangue. Eu não suporto ver sangue. Quem gosta de sangue aqui é o Michael e o Mauri. Eu não gosto de ver sangue. Eu passo mal, baixa pressão, eu desmaio. Mas aqueles homens queriam ver sangue. E agora eles saem de manso, quietinhos. Eles saem assim, né? Saindo pela tangente. Por quê? Porque eles chegam cheios de acusação e saem pianinho da presença de Jesus. Alguma coisa foi muito impactante. A presença da santidade de Jesus foi muito poderosa. E não só a sua santidade, mas como também a revelação do pecado deles. Deixa eu dizer algo aqui para os irmãos antes de terminar. Aquele pastor, aquele pregador, aquele professor de escola dominical, aquele presbítero, aquele diácono, aquele pastor, que fala muito sobre um pecado específico, você pode ter 100% certeza, ele tem problema naquela área. Insistente, ele está vivendo aquele pecado. Isto é sintomático.
Então esses homens religiosos, homens da religião, doutores da lei, vão saindo quietinho, como dizia-se, né? Com o rabo entre as pernas, assim, mansinho para cá, mansinho para lá. E quando Jesus, lógico, levanta os olhos, vê aquela mulher só. E ele pergunta, mas onde estão aqueles vorazes acusadores? Onde estão aqueles que te trouxeram aqui? Onde eles estão? Ninguém te condena? Bem, ela respondeu, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, bom, nem eu tampouco te condeno. Porque tem muita gente que usa um jargão de ditado que diz assim, ah, pastor, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Já ouviram isso? A pessoa tentando se justificar. Ah, mas quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Só que o texto não termina aí, né? Ele termina aqui no versículo 11. Que diz assim, vai e não peques mais. Então Jesus ele não consentiu com o pecado dela. Do tipo assim, ah, eu não te condeno, vai em paz. Não, eu não te condeno, porque você confessou, porque você se arrependeu, porque você está aqui diante de mim, contrita, não vem mais sobre você a condenação. Justificados, pois, mediante a fé. Fomos justificados. Agora Jesus diz, vai e não peques mais. É uma palavra de libertação. Olha ali. A tela, né, fala do sentimento de culpa, em contraste, o perdão. E o perdão, ele se aplica a mim, a você, e esse perdão é Jesus quem concede. E por último, o homem tem que perdoar-se a si mesmo. Porque tem pessoas que recebem o perdão de Deus, recebem o perdão de quem agrediu, mas não conseguem se perdoar. Volta e meia vem aquela recaída de culpa. Não. Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, de maneira que o inimigo não tem poder de nos acusar de absolutamente nada. Miqueias 7, 18 e 19 diz assim, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Amém. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aleluia. Você crê nessa palavra? Diga amém. Por isso que o crente não acumula pecado. Ele confessa, ele deixa e ele acredita que o Senhor, ele cancelou a culpa do pecado e lançou no mais profundo do mar e colocou uma plaquinha ali, não pesque mais. Ir e não pecar mais. Ele coloca ali uma placa, não peques mais, não pesque mais. Aquela mulher foi levada aos pés de Jesus, violentamente, arrastada por aqueles fariseus, sob o grito da multidão, mata, 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 apedreja, apedreja. Eu imagino assim que o pessoal já estava com uma pedra na mão, assim, pronto para atirar, né? O grito da multidão, mais uma cena. Mas nós temos o privilégio, irmãos, de sermos conduzidos à presença de Jesus pela voz suave do Espírito Santo. É Ele que nos convence